Rádio Estação Web, 3 anos. A rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Bruno Cardoso. Olá, muito boa tarde. Está no ar o Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre rugby, aqui na Rádio Estação Web, nessa sexta-feira, 6 de dezembro de 2013. Levamos ao ouvinte um pouco mais do esporte que amamos pelo Brasil e pelo mundo, com clareza, simplicidade, interação e informação. Desde o bairro Anchieta, em Porto Alegre. Estamos no www.radioestaçãoweb.com.br. Fiquem comigo, mais uma vez, Bruno Cardoso e com Rodrigo dos Reis, com estes destaques. Estação Rugby Clube. A excelente participação do Brasil no circuito mundial feminino. Paraná já tem o campeão estadual dos Sevens. Um bate-papo com o Sérgio, do Rugby Sustentável. Os vencedores da segunda etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens. Resultados pelo Brasil e pelo mundo. Jogos do fim de semana, o que tem na TV e muito mais. Mande sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web, e também para o nosso e-mail, rugbyclube@globomail.com. Interaja conosco pelo Facebook, facebook.com/rugbyclube. Também visite o nosso blog, rugbyclube.wordpress.com. E para mais informações, com nossos amigos do Portal do Rugby, o maior portal de notícias do rugby nacional, portaldorugby.com.br. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e é retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Vamos para uma pausa e voltamos em seguida. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo, tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro.
Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Estamos de volta com a Estação Rugby Clube. Mande sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com, Rádio Estação Web, e também para o nosso e-mail, rugbyclube@globomail.com. Interaja também através da nossa página no Facebook, facebook.com/rugbyclube. E o Quiz Sulbeck da semana passada não teve vencedor. O Quiz Sulbeck dessa semana mantém a pergunta. Pergunta de história, hein? Quantos escoceses foram capitães do Lions? De novo, na história do Lions, combinado inglês, escocês, galês e irlandês, na história dessa equipe, por quantas vezes os escoceses foram capitães? Se sabe, manda a resposta do Quiz Sulbeck para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder leva uma camisa do programa Sulbeck, a marca dos apaixonados por rugby. E aí, Rodrigão, já descobriu ou não descobriu? Ainda não descobri, Limão. Estação Rugby Clube. E aí, quer pedir uma música para ser tocada aqui no programa? Então peça. Rugby é rádio, rádio é música, rugby mais rádio, mais música é Estação Rugby Clube. E vocês do rugby, tem uma banda, o pessoal do seu time faz um som, mande e peça então a sua música para rugbyclube@globomail.com. Estação Rugby Clube. A participação do Brasil no Circuito Mundial Feminino. E a seleção feminina fez bonito na primeira etapa do Circuito Mundial disputada em Dubai, nos Emirados Árabes. O Brasil ficou no grupo C com Canadá, França e Austrália. No primeiro jogo contra a Austrália, derrota por 38-10. Na segunda partida contra as fortes canadenses, empate em 12-12. Já no terceiro e último jogo contra a França, no último jogo de grupo, excelente vitória por 12-7. No segundo dia de competição, derrota para as fortes neozelandesas por 40-7. Na sequência, derrota no último minuto ali para a seleção espanhola por 7-5. No último jogo, derrota por 26-24 para os Estados Unidos. É uma campanha muito boa, com uns bons resultados para a seleção feminina, né, Rodrigo? Olha, com certeza, cara. Fiquei realmente surpreso aí com os resultados. Uma vitória sobre a França, um empate com o Canadá, que se eu não me engano foi visto ano passado. Derrotas apertadas aí contra grandes potências do rugby feminino. Fica a expectativa agora para a etapa do Brasil aí, em 22 de fevereiro. Vamos ver se a gente consegue um bom resultado em casa aí também, fazer uma festa bonita pro pessoal. E até contra a seleção espanhola, que em outras etapas o Brasil tinha sofrido ali, foi um apertado ali, 7-5. Na conversão a Espanha conseguiu vencer. No último lance do jogo, né? Isso aí. E já na final da Taça Prata, vitória inglesa sobre a Espanha por 17-10. Na decisão do terceiro e quarto, vitória da Rússia sobre o Canadá por 15-10. Na grande final, a Austrália bateu a Nova Zelândia por 35-27. Aí, como o Rodrigo falou, a segunda etapa acontece nos Estados Unidos dia 15 e 16 de fevereiro de 2014. E na sequência, a terceira etapa do Circuito Mundial Feminino acontece no Brasil, dia 21 e 22 de fevereiro. O Brasil viajou para Dubai com Ana Balestre, Binha, Carla, Edna, Daniela Teixeira, Júlia, Karina e Luísa, Mari Ramalho, Paulinha, Raquel e Thaís. Estação Rugby Clube. E o Curitiba bateu o Urutau na decisão do Paranaense de Sevens. Com isso, se classifica para o BR Sevens de 2013, em Indaiatuba, dias 21 e 22 de dezembro. Apesar de ficar na quinta posição da etapa, o Lobo Bravo também se classificou, pelo critério aí de confronto direto no desempate. Já no feminino, Curitiba e Toledo fizeram a finalíssima com a vitória da equipe da capital por 12-0. As duas equipes, Curitiba e Toledo, classificam também para o BR Sevens. E Rodrigo, alguma surpresa? Olha, o Curitiba é uma equipe tradicional, né? Não é novidade que tenha classificado. Lobo Bravo e Urutau também são equipes em desenvolvimento, a gente vê boas notícias aí a respeito das duas equipes. E no feminino também, o Toledo, a gente tem visto que tem um crescimento exponencial aí, né? Começam já agora a se desenhar os participantes aí do Brasil Sevens. Faltam praticamente só os representantes do Rio Grande do Sul e de Minas. E já amanhã e domingo a gente já deve ter a definição de todos os participantes aí do Brasil Sevens desse ano, né?
É isso aí, Estação Rugby Clube vai para mais um intervalo, a gente volta já. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Estamos de volta com Estação Rugby Clube. Mande sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. E também para o nosso e-mail, rugbyclube@globomail.com. Interaja também pela nossa fanpage, facebook.com/rugbyclube. O Quiz Subec da semana passada não teve vencedor, mas seguimos com a mesma pergunta. Na história, quantos escoceses foram capitães do Lions? De novo, na história do Lions, combinado inglês, escocês, galês e irlandês. Na história dessa equipe, por quantas vezes os escoceses foram capitães? Se sabe, manda a resposta para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder leva uma camisa do programa. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E aí, quer pedir uma música para ser tocada aqui no programa? Então peça. Rugby é rádio, rádio é música, rugby mais rádio, mais música é Estação Rugby Clube. E vocês do rugby, tem uma banda, o pessoal do seu time faz um som? Mande e peça então a sua música para rugbyclube@globomail.com. Estação Rugby Clube. E o Estação Rugby Clube conversou nesta quarta-feira à noite com Sérgio, representante do programa Rugby Sustentável. Quem fez a entrevista foi o nosso Virgílio Neto. Agora vamos ouvir e saber mais dessa iniciativa e deste selo. Serginho, para o público do rugby em geral, qual é o teu envolvimento com o rugby? Certo. Nós trabalhamos há alguns anos, já há mais de 10 anos, na área ambiental. E nosso envolvimento com o rugby, ele se iniciou há 4 anos atrás, quando eu tive alguns contatos com alguns amigos, não foi nem por aqui, por São Paulo, porque como a gente tem negócios na Bahia, eu fiz alguns contatos, alguns amigos praticantes do esporte lá, eu tive contato com o esporte e fui me apaixonando e fui gostando do esporte e hoje praticamente eu tenho vários amigos e conhecidos dentro do esporte, né? Claro, hoje me aprofundando um pouco mais, conhecendo um pouco mais do espírito e do esporte, a gente vai se apaixonando um pouquinho mais por ele e dentro disso a gente vai verificando horizontes para ele progredir um pouco mais dentro do país, né? Perfeito.
E, Serginho, o que é o rugby sustentável? Explica para o público ouvinte do Estação Rugby Clube da Rádio Estação Web o que é o rugby sustentável. Bom, o rugby sustentável é nada mais, nada menos do que um selo nesse primeiro momento. Nós que tivemos essa ideia, no caso, o rugby sustentável, ele vem na parte envolvendo hoje, que é a linguagem mundial, né, a parte de sustentabilidade e ao meio ambiente. A nossa preocupação, nós não somos uma organização igual ao Greenpeace ou coisas assim. Nós somos uma ONG, tá? Nós somos, o selo é chancelado pelo IBPCA, né, que nós temos uma localização em Suzano e na região de Mogi das Cruzes, com sede própria, local próprio, viveiro próprio, né, e atuando na situação. Então, o rugby sustentável foi criado para quê? Para trazer o esporte para dentro dessas ações ambientais e mundiais que estão acontecendo, né? Então, foi uma visão que a gente teve, de trazer o esporte para dentro desse projeto, para dentro dessa parte, e causarmos também porque, veja bem, na nossa visão, o público e os praticantes, o público em geral do rugby, ele é formador de opinião. Então, nada mais, nada menos do que criarmos um selo direcionado ao esporte. Por isso que foi criado o rugby sustentável, para dar uma direção e verificar, no caso, por exemplo, trazer esse público para dentro dessas ações ambientais que estão acontecendo mundialmente, né, hoje em dia. Não, perfeito. E antes já tinha falado que conheceu o rugby há uns 4 anos na Bahia. Conta mais detalhes de como que surgiu tudo isso, Serginho, por favor. Como surgiu, veja bem, o rugby, a iniciativa, por exemplo, primeiro, do rugby sustentável, ela surgiu, se eu te contar, o projeto é muito novo, né? Mas o meu conhecimento com o rugby começou na Bahia, porque eu tive um contato com o Edion, que é um menino que atua muito, muito lá, que é do Orixás, né? A gente pegou uma amizade muito legal e me apresentou o rugby. No decorrer de tudo isso, nesse ano, eu comecei alguns contatos aqui em São Paulo, porque eu tenho residência aqui em São Paulo, também moro aqui em São Paulo. E eu comecei alguns contatos com alguns amigos aqui que eu fiz amizade, que é o Renato, que é do Rugby Animal, que tem um projeto maravilhoso, né? Sim. E o Paulo Ornelas, que é da revista Rugby. E a gente começou a bater papo, começamos a conversar, e eu fui apresentando, levei eles para conhecer até a instituição, né? A nossa ONG, os trabalhos que nós realizamos. Gostaram, adoraram, e foi crescendo essa amizade. Para o rugby sustentável, e esse selo surgiu assim num estalo, num bate-papo que eu tive praticamente com o Renato. Quando eu vi o projeto dele, Os Animais, e falei num bate-papo descontraído, eu falei assim, Renato, poxa, a gente poderia agregar o seu projeto a um projeto ambiental, né? Foi o primeiro então. Pô, isso seria maravilhoso. E foi aí que surgiu a ideia, e a gente pegou esse caminho, né? Então, como eu te falei, do rugby desses 4 anos que eu venho, e vim ter um contato maior em São Paulo esse ano, né? Que aí a gente teve esse bate-papo e contribuiu para toda essa ideia que agora surgiu no mês de agosto. Nós estamos há 90 dias atuando com esse selo, né? Perfeito, parabéns, Serginho. E quais ações que vocês promovem para neutralizar a emissão de carbono? Onde que vocês promovem essas ações também? É uma situação muito um detalhe um pouco específico e um pouquinho complicado para a gente explicar isso em rádio, então eu vou simplificar. Porque quando a gente fala em compensação, neutralização, CO2, e todas essas siglas que existem, embaraça um pouco, né, a população. Eu vou ser simples. Toda ação humana tem uma reação. Então, o que nós estamos fazendo neste momento com o rugby sustentável? Nós pegamos alguns eventos determinados, pegamos alguns clubes pequenos, né, porque também, como nós estávamos em estudo de tudo isso, pegamos alguns clubes para quê? Que eles vieram colaborar com a gente. Fizemos uma partida, por exemplo, igual o Alecrim de acesso, que foi em Natal, né? Compensamos a ação deles lá, compensamos também a viagem deles até São Paulo, né, nesse momento. E assim o projeto foi crescendo e até que chegamos na partida Brasil e Portugal, que graças a Deus a CBRU nos deu essa abertura. Quando a gente fala em compensação e neutralização, toda ação tem uma reação. Então, o que a gente faz? Nós temos o nosso biólogo, que ele tem o quê? Isso já existe, né? Nós não estamos criando nada. Existe uma calculadora para isso, certo? Só que nós temos uma vantagem que nós temos uma área de compensação. Porque o IBPCA é uma organização que nós temos área de mata nativa,
Nós já temos florestas, entendeu? Então, empresas no geral, de uma forma geral, já nos procuram para realizar essas compensações. Então, nada mais simples do que nós realizarmos essa compensação. Existe um cálculo que é feito, certo? A partir daí, existe um X que vai ser colocado por essa ação humana que teve uma reação, um lançamento, de gases tóxicos perante a atmosfera. Então, é feito esse cálculo, ok? A partir daí, nós sabemos quantas árvores vamos destinar para essa compensação. Por um outro lado, nós tendo essas florestas, nós também temos uma parte de viveiros. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento, nós vamos tanto usar as florestas, como também vamos usar o viveiro. O que é usar o viveiro? Nós vamos pegar, por exemplo, a ação do jogo Brasil e Portugal. Ela deu uma compensação X, que está sendo realizados os cálculos, né? Então, vamos lá, realizou um plantio de 150 mudas de árvores nativas, XX, ok, fechado. Então, nós vamos realizar um plantio de 200, ok ou não? Então, nesse viveiro, nós vamos plantar. E algo mais que passar, nós temos a área para compensar. Então, simplificando para todo mundo entender, toda ação, por exemplo, você pega o seu carro, o cidadão comum pega o seu carro, vai para o trabalho dele, se ele se preocupasse, claro que é uma educação, a gente também não pode ser tão assim, bater naquela tecla. Não, isso é com a educação. A nossa geração já vem de uma outra geração, então nós temos que educar, né? Então, se nós saímos hoje, pegarmos o nosso carro, irmos para o trabalho e retornarmos, nós tivemos uma ação, né? Então, nós temos que ter o quê? Nós tivemos uma ação, vamos plantar. Se você plantar uma árvore, cada um sai com o seu carro para ir para o trabalho, né? Se contribuísse com isso, nós teríamos hoje um mundo bem melhor, né? Mas não vamos falar só do Brasil, isso acontece, nós somos um dos países que mais fazemos isso, mais nos preocupamos, né? Porque também nós temos uma área verde muito grande, então nós nos preocupamos com isso. Apesar de todos os problemas que nós causamos ao nosso país, ao nosso planeta. Mas nós somos um dos que se preocupamos muito com a parte do meio ambiente. Sem dúvida alguma. E, Serginho, há alguma outra ação dessa parecida no esporte, mais especificamente no rugby? Já viu algo parecido? No esporte certamente existe, mas no rugby em específico? Olha, esporte, nós criamos, o interessante, eu vou falar, como a gente está envolvido, a gente esteve envolvido de uma certa forma, como a gente tem assessoria a alguns atletas profissionais de futebol, e a gente trabalha com isso, a gente tem um acesso fácil. Foi criado um projeto, alguns anos atrás, até com o futebol, tá? Eu vou falar um pouquinho. Só que a aceitação no futebol não foi muito boa. Não foi legal, eu não sei, acho que o público do futebol não captou muito bem a ideia. A gente fez todo o possível de mídia, mas não captou. O que acontece com o rugby? Pelo que eu sei, em outros países, parece que eu não me engano, houve uma partida que teve uma compensação, tal, mas não existe nada igual. Existe um evento que foi criado lá, fez, tal, acabou, mas não existe um selo destinado ao rugby que dá essa credibilidade direcionada ao esporte. Então, voltando um pouquinho para o que eu estava falando para o futebol, foi criado. O que acontece com esse detalhe do rugby? O rugby, a partir do momento que nós lançamos o projeto, talvez pelo conhecimento dos praticantes, né, eu não vou dizer assim, o que aconteceu? Ele teve já uma aceitação imediata. Ele teve uma aceitação imediata, tanto pelos praticantes como pelos clubes, né? Claro, existe uma rejeição, porque eu acho que em tudo existe o que vai acontecer, o que vai se fazer. E quando se fala de sustentabilidade, todo mundo fica perdido. Porque se a gente for falar sustentabilidade, é muito grande a situação, né? Nós vamos passar aqui dias e dias conversando e vamos chegar a mínimo, né? Então, por que eu estou falando nessa parte, no caso do rugby e o esporte? Não tem no mundo, não tem. Nós tivemos uma procura, uma consulta de um time do Canadá e um time da França. Mas para não entrarmos, porque nós somos muito jovens também, nós estamos só há 3 meses, eu mesmo respondi a eles da seguinte forma: o projeto é novo, é embrião, né? É embrião de tudo. Nós vamos lapidá-lo no Brasil, né? A execução de todo. Aí sim nós vamos partir para outros locais. Mas pelo que eu estou sentindo, não tem projeto, não tem em outros países, não acontece nenhuma ação igual no momento. Então, Serginho, voltando no futebol, o motivo
maior de não ter tido tanta aceitação no futebol foi mais o desconhecimento do projeto e desconhecimento do que é sustentabilidade por parte do público do futebol? Creio que sim, e não só por isso também pelos seus dirigentes. É uma situação, veja bem, eu vou entrar agora num aspecto, o rugby. O rugby tem tudo para crescer no Brasil, entendeu? Por quê? Porque se por trás de tudo, o pouco do meu conhecimento, tá? Eu verifiquei que o rugby, por a gente estar envolvido também na parte do futebol, o rugby tem tudo para crescer muito no país. Muito. Porque a visão do rugby é totalmente diferente. Entendeu? E quando você senta para se conversar com um dirigente ou alguém envolvido no rugby, a linguagem é diferente. Certo? Então, tipo assim, existem, certo, algumas situações que dificultam, né? Aí nós vamos entrar também que você vai me falar. Mas o rugby sustentável, nós estamos agindo para facilitar. Nós vamos tentar ser um facilitador na situação, entendeu? Porque existem clubes existem clubes que têm uma estrutura no rugby, vamos lá. Existem clubes que têm uma estrutura, uma diretoria, um departamento que até cuida do clube, da imagem do clube. E existem outros que não. Então o rugby sustentável também, por nós sermos apoiados por algumas empresas, e na parte ambiental, nós também estamos colaborando e apresentando para essas empresas que não conhecem o esporte também, o esporte e esses clubes. Então, para você ver, o que eu estou falando aqui é muito complexo. Então você tem essa aceitação do empresário ou da pessoa que está envolvida no rugby, né? Talvez pelo conhecimento maior, né? Porque os dirigentes do rugby, eles vêm de uma escala diferente, né, do futebol. Então, talvez por isso que não teve aceitação no futebol como está tendo no rugby. Perfeito. Para finalizar, Serginho, por que então estar junto do rugby sustentável? Nós vamos ser um facilitador. Existem alguns projetos que nós estamos lançando, nós vamos lançar agora para 2014 a parte de reciclagem. Nós vamos participar de alguns eventos e projetos com clubes na cidade, ou que seja, na parte de reciclar. É um projeto que a gente tem, que nós vamos trazer essa parte para o clube. Nós vamos fazer distribuição de cartilhas, porque a nossa preocupação cartilhas com a linguagem do rugby. Por exemplo, nós temos essa parceria também que nós estamos fechando com o Rugby Animal, onde os personagens vão animar essas cartilhas ambientais, né? Para quê? Porque nós vamos fazer gibis, porque a nossa intenção é educar e conscientizar. Então, nada melhor do que começar pelo quê? Pelas crianças. Ok? Então, tipo assim, é uma forma de levar para dentro das escolas, ou o que seja, na linguagem ambiental, o rugby. Certo? É um outro caminho que nós estamos colocando. Agora, e uma outra situação também, a gente tem que verificar muito para a educação, porque a gente realiza algumas palestras, a gente participa de algum bate-papo, né, com alguns estudiosos, alguns conhecedores da parte ambiental. Mas veja bem, pelo que eu já percorri com tudo isso nesse Brasil afora, no Brasil em algumas palestras, existe uma situação que todo mundo se preocupa, né? Em que planeta que nós vamos deixar para os nossos semelhantes, ok? Sim. Mas eu acho que a visão deveria ser diferente. Em que cidadãos, e que pessoas, e que ser humano nós vamos deixar para esse planeta? Porque sem educação nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, é essa mentalidade, nós temos que educar. Então, nada melhor do que usar, né, um esporte, e um esporte que está em crescimento no Brasil, que é o rugby, de uma certa forma, nos ajudarmos nessa parte ambiental, acho que é maravilhoso para ambas as partes. Então, essa é a situação. Resumindo, nós somos um facilitador, porque empresas hoje, várias empresas querem estar agregadas a situações envolvendo a parte ambiental e de sustentabilidade. Só que os clubes médios, pequenos e até grandes de rugby têm que se preparar para isso, entendeu? Para receber essas empresas com essa visão. Então, todo clube, independente de ter o nosso selo, não há necessidade de ter o nosso selo, mas todo clube ou quem tiver enganjado em situações, a visibilidade para essas outras empresas que talvez nem conheçam o esporte seja muito melhor e seja muito mais facilitada. Perfeito, Serginho. Telefone e e-mail para contato com o Rugby Sustentável? Com nós agora o contato, né? @rugbysustentável.com.br ou meu celular normal, né? Que você tem aí, que é o 11, né?
98425-8047. Isso aí pode ligar que a gente atende a qualquer momento, né? Nós temos a nossa sede própria, que é 11, e o telefone, né? 4759-3090. 4759-3090, que nós estamos localizados com escritório próprio, sede própria em Suzano. Eu sempre coloco essa parte própria e sede própria, que todos nós somos, porque quando a gente fala sempre em organização, em ONG, é muito complicado. Então a gente tem que mostrar sempre a credibilidade que nós temos uma localização e local para ser realizado esse trabalho, né? Perfeito, Serginho. Eu quero te agradecer muitíssimo pela disponibilidade, pela entrevista e sucesso no projeto. E conte conosco para o que for necessário e bom trabalho. Muito obrigado mais uma vez a você, tá, Virgílio, por essa oportunidade. A gente bate muito papo, a gente conversa muitas vezes aí, né, pelo Face. Eu vejo que você vem acompanhando sempre o nosso trabalho, nossas publicações, e nós estamos aí para somar. Nós não temos, por exemplo, só para frisar aqui, nós não temos custo pela liberação do nosso selo. Nós trazemos sempre a parceria, nós prezamos pela parceria e ações. A partir do momento que um clube estiver com a gente, nós vamos realizar ações em parceria. Então, não existe custo para adquirir o nosso selo. Nosso selo quem quiser contribuir, nós apenas realizamos uma autorização para o seu uso, né? Nós somos registrados, patenteados e tudo regular, mas em tudo que você imaginar. Então, sem sombra, né, de dúvidas, né? Nós estamos deixando todas as nossas ações estão sendo bem claras. E também todos os certificados vão estar expostos, registrados, os certificados dos eventos que vão ser, que nós realizamos em 2013 completados, vamos ter a auditoria de todos, vão estar todo descrito, o porquê, como foi, aonde está, a localização pelo Google Maps. Vocês vão conseguir verificar onde foram plantadas, aonde estão as mudas, como elas estão sendo tratadas, entendeu? Então existe todo um trabalho, todo um processo de médio e longo prazo que eu acho que vai ser bem satisfatório para o rugby de uma forma geral, para o esporte. Perfeito, Serginho. Muitíssimo obrigado pela entrevista, bom trabalho aí, um grande abraço a você e a todos envolvidos no projeto. Muito obrigado e a todos vocês aí da rádio e ao trabalho e ao rugby em especial. Então aí estão as palavras do Sérgio, do Rugby Sustentável. Estação Rugby Clube. Os vencedores da segunda etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens. Estrela, no Rio Grande do Sul, recebeu no último fim de semana a segunda etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens. No adulto, mais uma vitória do Farrapos ao bater o Serra na decisão, por 29-14. Já no feminino, mais uma vez deu charrua. No juvenil, o Farrapos venceu o San Diego na decisão por 13-10, num penal cobrado ali de drop nos últimos lances do jogo. A próxima e terceira e última etapa acontece neste final de semana em Bento Gonçalves, com a presença de 8 equipes masculinas, 6 equipes femininas e 6 equipes juvenis, além do tradicional jogo amistoso entre Mamutes do Farrapos e Cânfora Rugby. Os jogos iniciam às 10 horas da manhã, tanto no sábado, nos jogos masculino, como no domingo, os jogos feminino e juvenil. Para esse ano, estima-se a participação de 300 atletas, somando a 2 dias de competição, atingindo diretamente um público de aproximadamente 2.000 pessoas. O Bento Sevens conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Secretaria do Esporte e Lazer e patrocínio da Secretaria do Esporte e Lazer, através da Fundação do Esporte e do Lazer, a Fundergs, e Sulbeck Rugby. Rodrigão, Bom, já está quase decidido aí os representantes gaúchos no BR Sevens, Farrapos e Serra. É verdade, eu tive a possibilidade de estar em Estrela nesse fim de semana, conferindo aí os jogos. A gente percebe que a equipe do Farrapos é uma equipe entrosada, que tem experiência e prevaleceu aí no jogo desse fim de semana. O Serra, com seus argentinos aí também, teve uma evolução, apresentou bons resultados, pontuou em cima do Farrapos, fez uma final bem divertida, bem interessante. Alguns destaques também dos jogadores Centauros, chamaram muita atenção, alguns juvenis também. E no feminino, o Charrua está praticamente garantindo a hegemonia no estado, aí, buscando espaço de novo no BR7. Né? É isso aí. Estação Rugby Clube. Resultados pelo Brasil. Amistosos: SPAC B 19, Pasteira Intermediária 26, Wallis 19, 26 Cougars, Fefeleche 30, FEA 0,
também dois amistosos de Seven na Paraíba. Guaiamuns 24, 7 Garous. Garous 25 e 15 Guaiamuns. São as duas equipes que se enfrentaram duas vezes. Estação Rugby Clube. Resultados pelo mundo. Giras, País de Gales 26, Austrália 30. Copa Europeia das Nações. Chipre 22, Áustria 8. Consur C, na primeira rodada, Costa Rica 71, El Salvador 3. Guatemala 11, Equador 23. Já na segunda rodada, Costa Rica 7 e Equador 13. Guatemala 43, El Salvador 18. Já no circuito sul-americano de Sevens, em Corrientes, na Argentina, na final Argentina e Chile. A vitória dos hermanos por 38-5 contra os Condores. A posição ficou Argentina em primeiro lugar, Chile em segundo, Uruguai em terceiro, Paraguai em quarto e quinto Peru. A próxima etapa, em Mar del Plata, acontece nos dias 11 e 12 de janeiro e a terceira e última etapa nos dias 18 e 19 de janeiro, em Vinha del Mar. Rodrigão, o Brasil esse ano não participou do circuito sul-americano de Sevens. Pois é, o circuito sul-americano a gente vê que as colocações aí são as de sempre, né? Nenhuma novidade, né? Eu queria chamar um pouco de atenção para esse Consur C. Acho que é um torneio interessante e um reconhecimento ao esforço dessas equipes que não são tradicionais. O Equador muito próximo da Consur B do ano que vem. E esperando que a gente consiga aí uma melhoria de nível técnico a longo prazo, somente nesses países que estão mais próximos ao Brasil, aí uma melhoria do nível de jogo das equipes sul-americanas. Para mais resultados, acessem www.portaldorugby.com.br. Estação Rugby Clube. Jogos do fim de semana. Pelo Consur C, amanhã acontece El Salvador versus Equador e Costa Rica versus Guatemala. Heineken Cup, hoje Cardiff versus Warriors, Casters versus Ospreys. Amanhã tem Exeter versus Toulon, Zebre versus Saracens, Clermont versus Scarlets, Racing Metro versus Harlequins, Northampton versus Lancers e Ulster versus Benetton Treviso. No domingo tem Munster versus Perpignan, Edimburgo versus Gloucester, Leinster versus Montpellier e Toulouse versus Connect. Estação Rugby Clube. Jogos do fim de semana na TV. Depois de amanhã, domingo, dia 8, Heineken Cup. Às 9 da manhã, a ESPN transmite Northampton versus Leinster, esse é um VT. E à 1 da tarde, a ESPN também, os Leinsters versus Montpellier ao vivo. Também no domingo, agora no Band Sport, ao vivo a partir do meio-dia e meia, as semifinais e finais da etapa de Porto Elizabeth do Circuito Mundial de Sevens. Estação Rugby Clube. O SPAX ainda recebe neste final de semana, na sede de Santo Amaro, a 21ª edição do Lions, o maior torneio de Rugby Sevens do Brasil. A Sanzar, a entidade formada pelas uniões da África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, divulgou nessa semana a tabela do The Rugby Championship, torneio que reúne as 3 seleções mais a Argentina. A competição começa dia 16 de agosto e vai até o dia 4 de outubro de 2014. Os jogos na Argentina serão nos dias 23 de agosto contra os Springboks, dia 27 de setembro contra os All Blacks e dia 4 de outubro contra os Wallabies, em locais a serem confirmados. Estação Rugby Clube. E o neozelandês Kieran Reid foi escolhido como jogador do ano pelo Conselho Internacional de Rugby, sigla da IRB em inglês. Reid tem 28 anos, joga como oitavo nos All Blacks e possui 61 jogos internacionais. Atua pelo Canterbury e pelos Crusaders no Super Rugby, parceiros da Confederação Brasileira de Rugby. É o All Black número 1083 e o terceiro neozelandês indicado para o melhor do mundo. Antes dele, Dan Carter foi 2 vezes escolhido, em 2005 e 2012, Rich McCall em 2006, 2009 e 2010. Reid concorreu neste ano com Eben Etzebeth, da África do Sul, Leif Halfpenny, do país de Gales, Sérgio Paris, da Itália, e com seu compatriota Ben Smith. Rodrigão, Kieran Reid, ele que meio que substituiu já o Rich McCall como grande liderança ali no scrum dos All Blacks no Rugby Championship. Com certeza. Eu acho que é importante também para o Brasil isso, dar uma visibilidade maior para a gente. São instituições que têm aí parcerias firmadas e, sendo ele escolhido o melhor do mundo, talvez a gente consiga algum respingo de visibilidade aí também, né? Estação Rugby Clube.
E além do melhor do mundo, os All Blacks foram escolhidos como a melhor equipe de 2013, 14 vitórias em 14 jogos. E teve o treinador do ano, Steve Hansen, e o júri da IRB conta com John Ayres, Will Greenwood, Gavin Hastings, Rafael Ibanez, François Pienaar, Agustin Pichot, Tana Umaga, Paul Wallace e Scott Kinnell. Estação Rugby Clube. O Sevens femininos de Dubai contou com a presença da árbitra Cris Futuro, pela primeira vez em um circuito mundial. Parabéns a Cris e toda a arbitragem brasileira. E a seleção brasileira masculina de Sevens participou no último final de semana do Dubai Invitation Tournament. Na fase de grupo, 3 jogos, 3 derrotas. Para o Racing Lagos, da Nigéria, por 14-0. Para o Danish Vikings, da Dinamarca, por 26-12. E pelo Whalers, da Inglaterra, por 17-12. Em jogo pela Taça Estímulo, derrota para o Moscou, o time da Rússia, por 40-5. Estação Rugby Clube. As equipes adulta e M19 do São José Rugby Clube serão homenageadas pela Câmara Municipal de Vereadores da cidade, em cerimônia no início de 2014. Estação Rugby Clube. O SPAC divulgou nessa semana a tabela do Lions 2013, a 21ª da história, que começa amanhã, sábado, dia 7. A participação no adulto masculino conta com 24 equipes, no feminino 12 e no juvenil 8. E nos veteranos são 6 equipes. Como curiosidade, as equipes do veterano são Pasteur Ales Guedon, homenagem ao Guedão, SPAC Highlanders Boys, São Paulo Barbarians, Niteróides Cruzeiro do Sul, de São José dos Campos, e Keep Walking. Estação Rugby Clube. Fiji venceu no último final de semana a segunda etapa do Circuito Mundial de Sevens em Dubai. Na decisão passou pela África do Sul por 29-17. Na decisão de terceiro e quarto, vitória da Nova Zelândia sobre a Inglaterra por 17-14. Depois das 2 etapas, a líder é a Nova Zelândia com 39 pontos, seguida por Fiji com 35. A próxima etapa é neste final de semana em Porto Elizabeth, na África do Sul. Estação Rugby Clube. E aí, quer pedir uma música para ser tocada aqui no programa? Então peça. Rugby é rádio, rádio é música, rugby mais rádio mais música é Estação Rugby Clube. E você do rugby tem uma banda, o pessoal do seu time faz um som? Mande e peça então a sua música para rugbyclube@globomail.com. Estação Rugby Clube. Estão na audiência do Estação Rugby Clube o Rezende, Rodolfo Mogione, Valério Baraúna, Lucas Toniaso, Chico, Guilherme Chetino e a galera do BH Rugby e do Inconfidência. Estação Rugby Clube que cresce a cada dia e projetamos novidades para 2014. Lembranças também ao Ricardo Monteiro de Porto Velho, ouvinte assíduo do programa. Bom, para fazermos um programa melhor para você, querido ouvinte, mande suas críticas, elogios, sugestões e reclamações para rugbyclube@globomail.com. Estação Rugby Clube. E não esqueça do Quiz Sulbeck. Dessa semana mantém a pergunta da semana passada. Na história, quantos escoceses foram capitães do Lions? De novo, na história do Lions, combinado inglês, escocês, galês e irlandês. Na história dessa equipe, por quantas vezes os escoceses foram capitães? Se sabe, manda a resposta do Quiz Sulbeck para rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder leva uma camisa do programa. Sulbeck, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Frases do rugby que são para a eternidade. Esta é do jogador inglês Geoff Cook. Quando numa partida semifinal entre Inglaterra e Nova Zelândia na Copa do Mundo de 1995. Perdíamos aquele jogo. Não tinha outro jeito, não tínhamos um plano B. Mas nos olhávamos e pensávamos que sequer tínhamos um plano A. Estação Rugby Clube. E com essa frase nos despedimos dessa edição do Estação Rugby Clube. Amanhã reprise a partir das 11 horas da manhã, sempre no www.radioestaçãoweb.com.br. Nova edição na próxima sexta-feira, à 1h da tarde. O programa teve os trabalhos de Rogério Barbosa, produção de Virgílio Neto, apresentação de Bruno Cardoso e a presença mais que ilustre de Rodrigo dos Reis. O Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Bom final de semana, saudações ovaladas, muito rugby para a alma.
Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos.